Olá a todos, meu nome é Thiago Chicone, estou aqui hoje no canal Dr. Renan Fará e hoje vou falar, né, inclusive isso foi um pedido aí nas redes sociais, né, para a gente falar sobre estabilidades, né, que é um tema bastante recorrente no direito do trabalho, tá? Primeiramente, né, peço aí com a devida vênia que você clique no like, se inscreva no canal, porque a gente está sempre gerando conteúdos aqui que podem ser interessantes para você, tá? Bem, vamos lá. Como vocês já sabem, eu, antes de entrar direto no assunto, gosto de fazer uma abordagem histórica, tá? Então, a gente vai falar hoje de estabilidade. O que é estabilidade, né? Na verdade, o termo correto seria garantia provisória de emprego, tá? O que a gente falaria de estabilidade? É a vedação que o empregador tem de fazer o desligamento de seus funcionários, né, sem justa causa, tá? E para isso a gente tem que entender alguns conceitos históricos, né, que existem na nossa legislação hoje, tá? Antigamente, tá, antes da Constituição, existiam dois regimes de trabalho, tá? Que era o regime da estabilidade decenal e o regime do FGTS. Tá? Basicamente, o regime de estabilidade decenal funcionava da seguinte forma: o trabalhador entrava naquele regime na empresa, né? E depois que ele tivesse 10 anos naquela empresa, ele seria estável até se aposentar, tá? Não sairia mais de lá. Então a gente está falando de um momento histórico de uma outra sociedade, uma sociedade pautada na indústria, onde todo mundo entrava num lugar para trabalhar, ficava anos, a vida toda às vezes, né? A gente não estava falando dessa sociedade atual que a gente fala de modernidade líquida, de relações líquidas, né? Que as pessoas ficam pouco tempo no emprego, muitos saem do vínculo seletista para buscar sua independência. Então, naquele momento existia essas duas possibilidades. Até por isso, né, até hoje nos documentos da Caixa, né, você vê lá, data da opção do FGTS, né, porque antigamente, né, existia a opção pelo regime da estabilidade decenal e a opção pelo FGTS. Tá? É, essa, o regime de FGTS ele acabou, na verdade ele se firmou como o único regime, né, a estabilidade decenal acabou com a Constituição de 88. Existia muita discussão, a maior parte das empresas não queria contratar ninguém no regime de estabilidade decenal antigamente, né, existiam discussões até jurídicas sobre isso, e basicamente todo mundo acabava sendo contratado pelo regime de FGTS, e o regime de FGTS ele vem para substituir essa estabilidade decenal. E é até importante que você saiba disso, porque o FGTS ele tem essa característica, né? Então ele não substitui a estabilidade decenal, mas ele dá uma segurança financeira para o trabalhador, né? Então ele vai ter ali aquele recolhimento de 8% por mês, e aí quando ele é desligado, ele pode sacar aquele dinheiro, né? Então ele vai lá, ele vai ter uma reserva de dinheiro para aquele momento de desemprego, tá? A lógica do FGTS é essa, né? É dar uma segurança para o trabalhador no momento que ele mais precisa, tá? E isso é tão forte que a falta de pagamento de FGTS hoje gera até rescisão indireta, tá? Se o trabalhador pleitear isso junto à empresa, porque isso é uma quebra de contrato, tá? É assim que a lógica do direito trabalhista funciona. Muito bem, chegamos em 88, não existe mais o regime da estabilidade decenal, tá? Existem algumas estabilidades que estão na CLT, e eu vou falar uma por uma para vocês. Então, lembrando, o conceito de estabilidade é a vedação que o empregador tem de fazer os ligamentos sem justa causa, tá? Estabilidade não se aplica para demissão por justa causa. Então nós temos aqui a estabilidade provisória da gestante, né? Então a gestante ela é estável, né, até 5 meses após o parto, tá? Hoje, o que acontece? Muitas vezes a gestante está numa empresa que é optante do empresa cidadã, né, que tem aqueles 180 dias de licença,
e às vezes acaba voltando sem ter a estabilidade, né? Porque quando ela volta já faz mais de 5 meses que a criança nasceu. Isso acontece porque, pela lei, a pessoa pode se afastar de licença gestante até 28 dias antes do parto, né? Mas normalmente a mulher, quando a gravidez não é de risco, quando a gravidez não oferece nenhum tipo de necessidade especial, ela acaba se afastando bem próximo do parto para poder ficar o máximo de tempo com a criança, tá? Mas a mulher que é mãe tem estabilidade do nascimento da criança, do parto, até 5 meses após. Depois nós temos a estabilidade da CIPA, né? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Então aquele empregado que foi eleito pelos seus colegas para representá-los nessa comissão que fala de acidente de trabalho, de saúde, segurança, ele tem uma estabilidade de até 1 ano após o fim do mandato, tá? Isso acontece para que ele tenha independência, né, para pleitear melhorias junto ao seu patrão, né? Então, a lógica dessa estabilidade é essa, né? Uma estabilidade para que esse trabalhador exerça esse cargo eletivo, né? Ele foi eleito para isso, e para ele ter essa segurança, né, de questionar condições inseguras e condições de trabalho que não são regulares. Ele tem essa estabilidade que vai até 1 ano após o fim do mandato. Tá? Temos a estabilidade provisória do dirigente sindical, que tem a mesma lógica. Então, aquele trabalhador que ele é eleito numa chapa, ele é dirigente sindical, ele entra na diretoria do sindicato, que são apenas 7, né, lembrando. Ele tem uma estabilidade até 1 ano após o fim do mandato, tá? Então, também é uma possibilidade. Neste caso, até mesmo para se aplicar uma justa causa, a empresa tem que entrar com uma ação judicial que chama inquérito para apuração de falta grave, tá? Inclusive, essa única ação na Justiça do Trabalho que se pode ouvir 6 testemunhas, né? Nas ações normais são 3. O inquérito para apuração de falta grave, se pode ouvir 6 testemunhas, tá? E é uma ação para validar uma demissão de um dirigente sindical, caso haja extrapolação ali de alguma legislação trabalhista e isso enseje uma justa causa a esse trabalhador. Tá? Nós temos também a estabilidade provisória do dirigente de cooperativa, né? Que também é um caso específico apenas para essa categoria. E tem um caso interessante que é a estabilidade provisória do representante dos empregados. Com a reforma trabalhista, houve uma inovação que é aquele tipo de norma que não pegou, né? Porque quase ninguém aplica, mas é importante que a gente saiba disso. As empresas que têm mais de 200 empregados, elas podem ter uma organização autônoma em relação ao sindicato. Ou seja, se faz uma eleição de representantes daquela empresa não ligados ao sindicato. E esse representante, quando ele é eleito, tá? Ele tem essa estabilidade. Ele não pode assinar acordo coletivo, mas ele pode representar algumas demandas de trabalhadores junto à empresa. E ele também tem essa estabilidade, né, até 1 ano após o mandato. Além disso, nós temos a estabilidade do acidentado, que está previsto na lei previdenciária, tá? Essa estabilidade, ela é de 1 ano, né, após o acontecimento do acidente, né? Então, a pessoa que sofre um acidente de trabalho não pode ser desligada depois de 1 ano, né? Isso quando existe o afastamento pelo INSS, né? Aí se conta na data da alta. Existem também casos em que as convenções coletivas trazem estabilidades diferentes, né? Direitos a mais. E aí são casos bem específicos de cada categoria, né? Muitas delas têm a estabilidade por caso de Ler e Dort, né? Que são as lesões por esforço repetitivo. E aí vale lembrar que a lesão por esforço repetitivo, a doença ocupacional,
ela é equiparada ao acidente de trabalho, ela gera também a mesma estabilidade, tá, prevista na lei previdenciária. Então, fazendo passando aí no geral, essas são as principais estabilidades que a gente tem em vigência hoje, e essa é a história, né, de como se firmou isso, tá? Então, como sempre gosto de fazer uma abordagem histórica para você se situar e entender o porquê, né, dessa situação. Aí um ponto interessante também, né, é que no Brasil, como a gente tem o regime de FGTS, a rescisão sem justa causa ela é validada, né? Tem países, por exemplo, que toda demissão tem que ter uma justificativa, né? Então aí você não pode, você não precisaria falar em instabilidades, né? Porque o empregador teria que justificar aquela rescisão. No Brasil não, no Brasil adotou o regime do FGTS, então se pode fazer a rescisão sem justa causa, e aí tem essas exceções que são essas estabilidades previstas na legislação trabalhista. Muito obrigado a todos, a quem ficou até aqui. Se inscrevam no canal, ativem aí as notificações e a gente vai estar sempre buscando gerar mais conteúdo para vocês aí. E um grande abraço a todos.